Vamos atualizar os assuntos da nossa cidade? A gente recebe hoje aqui no Jornal da Manhã a prefeita em exercício do Joinville, Regiane Gambim, para a gente atualizar, né, principalmente os trabalhos de combate à dengue e a gente entender qual será o rumo da nossa cidade nos próximos meses em relação a essa preocupação que não é só em Joinville, em todo o estado, em todo o Brasil, obviamente. E a prefeita recentemente esteve no Rio de Janeiro acompanhando, né, toda a questão da técnica lá do Volbac, e a gente quer saber que novidades temos para a gente aqui também. Prefeita, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez, bem-vinda. Bom dia aos ouvintes, muito obrigada pelo convite, estou aqui à disposição. O que a gente pode trazer de prático lá, né, do Rio de Janeiro que Joinville verá aí nos próximos meses ou no próximo semestre, porque a dengue ainda é uma preocupação muito grande, né, prefeita? A dengue é uma grande preocupação, realmente, né, porque ela vem causando aí muito sofrimento para os joinvilenses, também para todos os brasileiros, porque não é um problema só de Joinville, a dengue está por todo o Brasil, por todos os estados, mas infelizmente aqui em Joinville o Aedes aegypti, os próprios pesquisadores dizem que ele se adaptou muito bem com a umidade, com o calor, com a chuva. Então, nós precisamos encontrar o máximo possível de alternativas, porque nenhuma solução vai ser mágica contra a dengue. Nós precisamos unir várias coisas para combater, né, o Aedes e a dengue e outras doenças que podem vir também passadas pelo mesmo inseto, pelo mesmo mosquito. Então, o Volbáquia é uma dessas ferramentas que nós vamos avançar fortemente. É um estudo que nasceu lá na Austrália por pesquisadores que descobriram que aquele inseto que a gente tem na fruteira de casa, na banana, por exemplo, na maçã, que todo mundo já viu, bem pequenininho, ele não transmitia nenhuma doença. E aí começaram a pesquisar e descobriram que o Aedes não tem essa bactéria chamada Volbáquia. As borboletas têm, essa mosquinha da banana tem. Então pensaram, por que não colocar essa bactéria, né, não dar uma injeção dessa bactéria no Aedes? E a partir daí eles conseguiram então fazer com que o Aedes, tendo bactéria Volbáquia, ele não vai mais transmitir nem dengue, nem chikungunya, nem zika vírus, nem febre amarela. E é isso que nós estamos fazendo. O prefeito Adriano já tinha conversado com o ministro Mandetta lá atrás, pedindo, já entendendo que nós teríamos problemas muito sérios com a dengue. Fizemos naquela época uma conversa, o prefeito fez por telefone, ainda no governo passado, do presidente passado, fez uma conversa com a presidente da Fiocruz na época, que hoje é a ministra da Saúde, pedindo para Joinville estar nesse programa. Não é um programa liberado para todo o Brasil, porque tem limites ainda na biofábrica para fazer essa mudança, né, essa alteração, dar essa bactéria para o Aedes. Então, nós conseguimos esse ano, estamos entre as novas cidades que vão ter o projeto Volbac. A nossa biofábrica já está sendo reformada, é ao lado da unidade de saúde aqui da cidade, do Nova Brasília. E aí os nossos técnicos já estão sendo treinados, já temos uma equipe que vai trabalhar na soltura dos volbitos, né? Nossos ovos de Aedes de Joinville, porque tem que ser os nossos e não os do Rio de Janeiro, porque hoje a Fiocruz tem uma biofábrica lá no Rio de Janeiro, então os nossos já foram de avião, e aí lá eles vão receber a bactéria e voltam. Né, para virarem Aedes aqui em Joinville, serem soltos aqui em Joinville. Isso vai acontecer em 17 bairros no segundo semestre, então a gente começa muito bem. Niterói, por exemplo, que hoje só teve uma morte, infelizmente é uma morte, mas comparado com os números de Joinville, muito menos, né? 1000 casos lá. Então, eles começaram com um bairro. Nós vamos começar com 17 bairros. E a expectativa é que o Aedes vai voando, né? Então, ele vai para o bairro vizinho e vai, junto com as outras ações que continua aí o mutirão de limpeza. A gente vai continuar apoiando a vacinação para quem conseguir. Também temos agora essa planta que todo mundo diz que também tem bons resultados com relação, não lembro do nome dela, é um nome diferente. Também vamos plantar nas praças da cidade. Então, toda e qualquer alternativa que surgir com relação à dengue, prefeito Adriano e eu estaremos sempre, né, acreditando nisso para que a gente possa vencer no menor tempo possível. Crotalária, eu acho que é essa planta, eu vi a fotinho ali. Então, tudo que tiver de possível ajuda para a gente vencer a dengue, nós faremos. Prefeito, ao mesmo tempo, a gente até comentou sobre isso, que a partir do início, né, do processo, soltar os bichinhos e tudo mais, a gente sabe que não vai ter um resultado assim tão de imediato, né? Tem um tempo previsto ali, né, para um predador agir e tudo mais. Enquanto isso, como a senhora bem comentou, o poder público continua fazendo a parte dele e a sociedade também. Só que ainda há um desafio muito grande, as pessoas não se conscientizam,
só quando a família tem alguém doente que às vezes as pessoas se mexem, né, para ajudar no combate à dengue. A gente já comentou sobre isso, sobre possibilidade de aplicação de multa, algo parecido. Se descarta isso já, quer dizer, não tem como multar o morador, o poder público não vai para esse viés de aplicação de multa, porque as pessoas não fazem o dever de casa delas. O que a gente pode comentar sobre isso? Isso também é feito, né? A gente também, no ano passado, nós tivemos multas colocadas para quem não cumpre, notificações são feitas todos os dias, mas não é essa a solução. Pode ser um caminho, mas sem dúvida nenhuma, educação e conscientização são os melhores caminhos, né? A gente precisa fazer as pessoas entenderem que a dengue, nesse momento, vai dar uma baixada por conta do frio, mas outubro, novembro, as autoridades de saúde já estão falando, já estão anunciando e sabem que é assim. Ela vai ganhando espaço, vai crescendo. O Aedes vai se fortalecendo, se ambientando cada vez mais. Outubro, novembro pode aumentar? Segue em curva. Isso o Ministério da Saúde está dizendo para o Brasil inteiro. Quem tem dengue vai crescer. Né? Vai crescer, como já vem crescendo nos últimos anos, é uma curva ascendente. Então, a gente já precisa continuar. E vocês podem ver que em Joinville não para o trabalho, né? A vigilância ambiental não para nunca. Tem mutirões, tem as armadilhas, tem o trabalho passando nas ruas com o fumacê. Isso nunca para. E mesmo assim, a dengue segue crescendo. Então, você vê que a gente precisa ter um trabalho todo muito maior de conscientização. Como eu disse e repito, né? Prefeito Adriano, todo o nosso time, nós temos uma definição. Nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, o trabalho da vigilância ambiental não para, as armadilhas não param, o fumacê não para, as denúncias vão sempre ser... a equipe vai até lá para dar uma olhada se realmente tem larva, não tem, se tem foco, se não tem, se passa produto, não precisa passar. Tudo que precisa fazer vai ser feito. Se precisa notificar, vai ser notificado. Se precisa multar, vai ser multado. Mas eu não acredito só na multa. Eu acredito principalmente que o Volbach é chegando agora efetivamente já à soltura dos volbitos a partir de agosto, julho, segundo semestre, né? Porque depende de algumas variáveiszinhas. Acontecendo isso, nós precisamos continuar cuidando no pátio da nossa casa. É uma ajuda que vai ter que acontecer, assim, é aquele fortalecimento, né? Uma guerra que nós vamos vencer com muitos soldados. Um só não vai vencer. E se a população não entender isso, que nós precisamos agora em junho, em julho, em agosto, em setembro, isso vai ter que ser, assim, uma coisa semanal. Fazer aquela olhadinha em casa para a gente evitar que nós tenhamos, né, focos de dengue dentro de casa. Os primeiros resultados do Volbach é só ano que vem, provavelmente. Ele vai funcionando a longo prazo. Quanto mais o tempo passa, mais o Aedes vai procriando na natureza com outros Aedes. Quando ele procria, ele vai passando a bactéria naturalmente e aí vai continuar nascendo Aedes. Só que eles não transmitem mais a doença. Então, nós vamos continuar vendo a Aedes, nós vamos continuar matando o mosquito na mão ou passando um inseticida, como todo mundo faz em casa. Só que ali no meio vão ter Aedes que não passam mais doenças para a gente. E esse é o resultado que a gente vê hoje em Niterói, a gente vê em Campo Grande, a gente vê em várias cidades que já tem o método há 5 anos, 10 anos, que o resultado é maravilhoso. Cada mês ele vai aumentando a sua qualidade de diminuir a transmissão das doenças, porque é importante lembrar também para o joinvilense que a dengue é muito sofrimento, além da dor, de tudo que ela causa, é terrível, a preocupação, né? Tem também depois o Zika vírus, tem também, né, outras doenças que a gente precisa se preocupar muito e que causam muito mais sofrimento, porque daí não é 14 dias, 10 dias, aí são 6 meses, ou seja, realmente nós precisamos combater essas doenças. Prefeita, vamos avançar em outros temas aqui. Na semana passada, se não me engano, até a Câmara de Vereadores trouxe essa questão da iluminação pública em Joinville, em algumas ruas e algumas praças, né? E a gente lembra que a senhora foi muito defensora, né? No sentido de termos uma cidade mais florida, mais bonita e, claro, tem que ter iluminação também. Um dos exemplos citados lá foi a Praça do Casqueiro, né? O que a gente pode atualizar o ouvinte em relação a esses espaços que estão sem iluminação pública atualmente? Esse é o momento que nós temos esse desafio. Nós tivemos problemas com a empresa de iluminação que cuidava da cidade. Ela tinha um fundo internacional como investidor e esse fundo saiu. E aí ela ficou sem recursos. Como uma prefeitura tem os mesmos problemas de quando você contrata uma empresa que não consegue se manter. Então os investimentos seguraram, eles começaram a fazer só o básico
básico, e aí a gente já está tramitando aí novos contratos para poder ter o trabalho que a gente precisa. Nesse momento ainda é mais emergencial a troca do que for necessário. Mas novos investimentos a gente só vai ter com novos contratos. Ou seja, toda uma praça com nova iluminação, como foi no Parque Guaíra ali, né? Isso a gente só consegue a partir de um novo contrato de uma nova empresa, porque essa empresa realmente a gente está com dificuldades nesse momento. Então, os locais que estão sem iluminação hoje vão continuar, pelo menos. Está tendo uma troca de manutenção, mas a gente não vai fazer toda uma nova iluminação neste momento. Mas a nossa Secretaria de Administração também já está trabalhando nisso para que a gente possa ter um novo contrato, uma empresa robusta e que a gente possa avançar, porque essa é uma preocupação que a gente tem, porque iluminação tem a ver com segurança, tem a ver com cuidado, então a gente precisa realmente ter, inclusive, uma qualidade de iluminação melhor. O prefeito sempre fala que a gente precisa ter dia, né? Que a gente precisa ter. Vocês podem ver que, por exemplo, no passeio público que a gente recém inaugurou, a iluminação é fantástica, mas isso requer um grande investimento. Então, você não consegue trocar todo o parque de iluminação de uma cidade do tamanho de Joinville, com a extensão de Joinville em pouco tempo, porque é muito investimento. Mas a nossa intenção é ir melhorando isso a cada novo local que a gente estiver inaugurando. A Autocar, por exemplo, agora vem com uma iluminação melhor. São investimentos que já foram licitados, então fica mais fácil de administrar. Mas a gente está trabalhando com relação a isso, sim. Onde tiver que ter troca, a gente quer fazer uma iluminação muito melhor. Ainda falando dos espaços públicos, prefeita, a gente lembra do programa Joinville Mais Bonita, né? E a impressão que a gente tem, aí até lhe perguntando como munícipe, é que no primeiro ano a gente teve mais locais adotados por empresas, tivemos uma cidade mais florida, com muito mais ações voltadas no sentido de florir, né? A Joinville, não só cidade da dança, cidade das flores também. A impressão é de que esse projeto diminuiu, murchou um pouco ou não? Na verdade, ele continua acontecendo. Temos empresas, várias empresas que adotaram espaços e que cuidam. Vou pegar, por exemplo, a Daxo, que tem 9 espaços adotados. Um deles é o parque ali do lado da Antártica, a pracinha do lado da Antártica, que é o Parque das Águas, que continua sendo cuidado. E tem tantos outros, eu peguei só um aqui para dizer. A Praça da Biblioteca, por exemplo, é adotada pela Sociesc e pela Orcali, também está fazendo uma manutenção. Em breve vai ter uma pintura bem bonita ali na parede da biblioteca, estão pintando os bancos, quer dizer, existe esse programa acontecendo. O que eu vejo que aconteceu no primeiro ano? A gente falou muito dele, era uma novidade, então ele acabou sendo mais comentado. Mas hoje, se você passar pelas ruas, você vai ver muitas placas em muitos canteiros, em muitos espaços. Mas, de novo, né? A gente não fala mais tanto disso porque ele ganhou vida própria. Mas, obviamente, né, que continua aqui o apelo para os empresários que estão nos ouvindo. Aí nós temos espaços para adotar. Qualquer empresário que tiver vontade, é só falar comigo, é só nos procurar, que a gente tem essa parceria aí de pé e dando muito bom resultado. É importante falar também que o Joinville Mais Bonita, ele virou realmente um programa para a cidade. Então, ontem uma empresa me procurou lá no gabinete dizendo que quer fazer uma ação de colorir alguns espaços públicos. Talvez um viaduto, talvez algumas coisas. Quer colocar aquele ar de pintura colorida com arte pela cidade. Começamos uma conversa e vai ser pelo Joinville Mais Bonita que vai ser feita essa adoção para dar uma colorida, fazer uma intervenção, de repente, né? Que a gente vê em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, e que pode acontecer aqui em Joinville também, através do Joinville Mais Bonita. E importante falar que a prefeitura também vem fazendo investimentos em algumas praças, né? A gente vem avançando nisso. Nesse momento, nós temos cerca de 40 praças ainda que não conseguimos, porque são mais de 100 espaços, mais de 100 praças. A gente conseguiu chegar em muitas delas, só que são investimentos grandes. As pessoas pensam que mexer numa praça é coisa de 15 mil, 20 mil. Só um brinquedo, dependendo do brinquedo, quando ele for muito grande, tipo esse barco, custa quase 200 mil, né? E a manutenção. E a manutenção, também, e tem as flores, e tem tudo que você precisa fazer. Na maioria das praças, os campos de futebol não têm drenagem, então a gente costuma fazer a obra completa, então a gente entra lá para fazer drenagem, tem a troca da tela que também é muito cara. Então, os recursos do município em anos com tanto desafio de saúde como esse e o passado que era Covid e dengue e doenças respiratórias, a gente precisa focar
muito do nosso canhão de recursos para essas áreas, educação, saúde, infraestrutura, e aí as praças vão tendo uma sobra. Então a gente vai ajustando, né? Administrar uma cidade é como administrar uma casa. Você tem que ver quanto de dinheiro você recebe por mês, né? E a partir daquilo, quanto você vai colocar em cada caixinha. E aí você vai fazendo esse combinado. Mas a gente segue trabalhando e quem passa aí pela Piratuba está vendo que a Piratuba recebeu melhorias, a Praça do Floresta recebeu melhorias e a gente está avançando. Praça da Biblioteca agora e vamos continuar aí pela cidade toda melhorando os espaços públicos. Prefeita, vamos comentar um pouquinho sobre política. Citamos agora há pouco, né, a Câmara de Vereadores de Joinville. Como é que a senhora avalia, principalmente, o comportamento de alguns vereadores na Câmara de Vereadores de Joinville? Recentemente a gente sabe que é ano eleitoral, tem toda aquela discussão, a gente vê muito representantes do PL, né, batendo muito no Novo por N assuntos e discussões e tudo mais, que a gente sabe que em algum momento tem relação com o ano eleitoral. Como é que a senhora vê, né, enxerga esse período dessa relação executivo com o legislativo? Eu acredito firmemente, isso é uma posição da Rejane, né, da Rejane jornalista, vice-prefeita, prefeita em exercício, que é lamentável. A política é um lugar para você construir, é o que eu imagino. É só você ver a postura do Adriano, que é uma pessoa que eu admiro imensamente como político, a minha postura. A gente não sai batendo em todo mundo, eu não tenho tempo para isso, eu tenho que trabalhar e construir. Então, esse tempo que eu vou ficar fazendo barulho, vídeo, criticando todo mundo, se for realmente para construir, eu posso chamar essa pessoa, sentar na mesa, que é a prática que nós temos nesse momento, nesse governo. Sentar, equalizar, encontrar o caminho, porque sempre tem um caminho. O desejo de alguém e o que se pode fazer, existe uma diferença, né? Se tal político pensa que quer isso, que a gente faça isso, ele pode sentar na nossa mesa e dizer, olha, eu acho que a cidade precisa disso. O que a prefeitura pode fazer com relação a isso? Isso com diálogo, com conversa, com uma conversa de pessoas que têm bom senso. Então, eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho realmente lamentável, porque de verdade eu deixo um questionamento para as pessoas que estão nos ouvindo. De fato, o que isso constrói? O que isso muda a vida do joinvilense? O que melhora para a dona Maria, para o seu João, que está acordando às 4 da manhã, indo para a empresa lá para trabalhar, para ser operário? O que melhora a vida dessas pessoas? Muito pelo contrário, só cria uma confusão generalizada, elas ficam desesperadas, não sabendo em quem vão acreditar. Então, eu realmente lamento e espero que as pessoas comecem a avaliar isso. Quem está querendo construir uma Joinville melhor e quem está querendo só fazer confusão e, na verdade, não está mudando em nada a vida das pessoas, na prática. Na avaliação da senhora, a base do Novo na Câmara não está fragilizada, ou do governo? Na verdade, o Novo ele tem uma característica de ser muito cordial, de sempre ter uma conversa civilizada. Então, talvez isso passe uma sensação de ser fragilizado, né? Mas, na verdade, nós temos o Neto Peters, por exemplo, está lá todos os dias defendendo, falando, levando a informação correta, tentando combater falsas narrativas. O Érico também. O Alisson esteve com alguns problemas de saúde, mas também faz esse papel. Quando nós tivemos ali a Fran, né, a Francine lá, usando o tempo do Alisson enquanto ele esteve afastado por saúde, também ela estava lá nos defendendo. Mas é isso, né? Também às vezes eu acho que o que acontece, Marquinhos, é a diferença do tom. Você dificilmente vai me ver gritando, ou o Adriano gritando, fazendo aquele tipo de, vou usar uma expressão entre aspas, de circo, que não é o que a gente gosta. Quem quer construir, procura sempre o diálogo, procura sempre a conversa. Nós temos dificuldades com N, não é? Temos uma relação muito, muito boa com o presidente da Câmara de Vereadores, com vários vereadores. Em alguns momentos tem um atrito de uma diferença de pensamento, que um quer puxar para um lado, outro quer para outro, um quer focar para cá, o outro quer focar para lá, mas a gente sempre encontra um caminho, sempre conversa, sempre com diálogo. Pode ver, a relação é ótima com empresários, com a CIG, com a JORPM, com o CDL. Sempre o caminho é o diálogo, é o que a gente sempre viu nesse governo e vai continuar vendo. Então é lamentável quando alguém resolve fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ataque, principalmente, eu acho pior ainda quando as pessoas começam a atacar a pessoa física, né? Isso é muito ruim. Eu nunca farei isso. É a minha postura. O dia que eu não estiver mais na prefeitura, eu vou continuar sendo a mesma, Rejane. Então eu acho que essas pessoas não avaliam muito bem que a vida segue lá fora depois e é muito ruim. É muito feio isso, né?
São 7h40 da manhã, um bate-papo ao vivo hoje com a prefeita em exercício de Joinville, Regiane Gambim. A gente está falando de vários assuntos da cidade. Vamos comentar daqui a pouco já sobre a cidade gaúcha que Joinville adotou. Precisamos ajudar os irmãos gaúchos. Já se encaminhando para a finaleira, prefeita, a gente acaba ouvindo muito em bastidores e provavelmente a senhora, o próprio prefeito já ouviram também que não. O Adriano e a Regiane estão reeleitos. Na sua avaliação, a campanha, a reeleição, ela já está bem encaminhada? A gente trabalha todos os dias dando o nosso melhor, todo o nosso time na prefeitura para fazer o melhor. Quando chegarem as eleições, se o joinvilense quiser que a gente continue, a gente continua. A gente não fica pensando, não existe isso, né? A eleição vai acontecer lá em outubro. A gente continua trabalhando todos os dias, dando o nosso melhor, o tempo que for necessário para fazer o que for necessário. Essa é a minha resposta e tenho certeza que o Adriano é a mesma. Obviamente que a gente recebe muito carinho do joinvilense na rua. Isso é muito especial, né? A gente anda e recebe o parabéns, o agradecimento, o abraço, o carinho. Então isso nos mostra que nós estamos no caminho certo e fazendo o que a gente tinha dito que ia fazer, que é cuidar de Joinville com carinho, de atender o joinvilense, né, com muita transparência, dando muito acesso para qualquer pessoa que pode conversar conosco, com muito diálogo, e a gente vai seguir trabalhando. O que o joinvilense vai querer, o que ele decidir para o futuro, a gente vai ver lá em outubro. Quando o Novo assumiu, houve um processo seletivo, né? Isso foi dito inclusive em campanha para contratação de pessoal técnico. Havendo a reeleição, vem novo processo seletivo? A gente tem que avaliar isso mais para frente, porque se nós tivermos uma reeleição, é possível que muitas pessoas continuem depois, que são pessoas muito competentes, que estão fazendo um bom trabalho, se for o caso. Talvez a avaliação seja essa, talvez tenhamos que fazer para algumas coisas. Então, eu acho que cada coisa no seu tempo. De novo, nós estamos hoje é quinta-feira, a gente vai trabalhar da melhor forma possível hoje, para ter o melhor resultado hoje, vencer os desafios que são muitos, por exemplo, a dengue hoje, que ainda tira o nosso sono, e tantos outros desafios, né? Precisamos avançar muito em infraestrutura, precisamos buscar recursos para fazer muita coisa, queremos avançar muito em todas as áreas em Joinville. Então, a nossa preocupação é hoje, a gente precisa trabalhar bem, né? A gente vai continuar a nossa caminhada e aí o para frente é para frente. Ano que vem é ano que vem. Muito bem. Prefeita, para a gente finalizar, Joinville adotou a cidade gaúcha de Guaíba, né? Para ajudar os irmãos gaúchos. Você é gaúcha, né? E não só quem é gaúcho, obviamente, mas o brasileiro está sentindo muito nesse momento, né? Qual é o seu pedido para que o joinvilense, mais uma vez, contribua com os gaúchos também? Porque o joinvilense já é solidário, mas neste momento precisa uma força-tarefa para o Rio Grande do Sul. O joinvilense é maravilhoso, né? Tem um coração de ouro. Então, qualquer coisa começa a acontecer, a gente já começa a receber, a gente já está se organizando para fazer doações e o joinvilense já está dizendo aonde ele vai, o que ele faz, se ele pode ser voluntário, se ele pode ir até lá. Enfim, a gente não teve uma situação diferente dessa vez, quando nós começamos já a olhar para o Rio Grande do Sul, que está vivendo uma tragédia sem precedentes, né? É uma coisa muito triste. A gente já, quando o prefeito já começou a mexer com isso, e ele tem também essa veia voluntária, eu também sou voluntária de várias frentes também. Então, quando a gente já começou esse movimento, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, o que a gente pode fazer? Porque no começo ninguém sabia nem direito o que a gente poderia fazer e que tamanho seria essa ajuda necessária. O joinvilense já estava nos demandando e dizendo, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. E aí a gente mandou mais de 800 toneladas já, né, Tiago, para mais de 10 cidades, fora ajudas que a gente não fica sabendo de empresários que não querem aparecer e que mandaram por suas vias próprias ajuda, agasalho, é cesta básica, é água, enfim, vocês sabem que foi muita ajuda para o Rio Grande do Sul. Mas oficialmente a cidade de Joinville fez uma avaliação de que cidade poderia ajudar, teve conversas com prefeitos que disseram, olha, nesse momento eu nem sei ainda o que a gente vai fazer, então espera um pouquinho. E aí, conversando com o prefeito de Guaíba, ontem à tarde, por telefone, ele falou que aceitava ajuda. Lá também não tinha começado ainda a volta para casa. Então, a gente conversou num primeiro momento, uma equipe nossa que deve estar chegando lá em Guaíba agora, eu imagino que viajou a madrugada inteira. É o nosso secretário da CEPROT, o Rigo, o Prim, que é o nosso diretor, que é bombeiro, que tem experiência com esse tipo de situação. Vai o nosso coordenador da Defesa Civil, que é o Jairo, que também já esteve lá em resgate na semana passada, e mais 2 bombeiros também que se especializaram nessas coisas de resgates, né? Porque é uma situação muito diferente também.
Não adianta ir uma pessoa que não sabe nem o que fazer numa situação de tanto drama. Então, eles estão chegando lá hoje para entender, junto com o Rotary, com a prefeitura, o que a gente pode fazer, o que a gente pode levar. A Onda Dura está nos ajudando nesse momento e o Garten também recolhendo cestas básicas, alimentos, agasalhos, água. E aí isso a gente já vai mandar direto para Guaíba, mas isso não significa também que a cidade não vai ficar ajudando outras cidades, né? Eles precisam de muita ajuda e Joinville tem muita capacidade. Então, a gente vai fazer, a partir dessa avaliação, vamos entender o que eles precisam. Não adianta dizer, nós vamos fazer isso, fazer aquele outro, se chegar lá eles precisam de outra coisa. Então, o apoio que eles precisarem, a gente já está em conversas com o Tribunal de Contas, porque tem uma questão legal, para a gente ver como vai ser feito isso dentro da lei também, mas a gente já está, assim, com toda essa articulação para ajudar Guaíba na medida em que eles quiserem. Eles precisando e aceitando essa ajuda, a gente vai estar, Joinville vai estar amparando, dando a mão e abraçando os moradores daquela cidade e que também já estão abrigando os da cidade vizinha, que é Eldorado. Então, é como eu disse, né? A gente foca em Guaíba para ficar à disposição deles, mas estamos ajudando o Rio Grande do Sul inteiro. Regiane Gambim, prefeita em exercício de Joinville pela 8ª vez. Prefeita, obrigado. Muito Boa obrigada semana, pelo bom espaço. Trabalho. E vamos continuar na guerra, né, contra a dengue. Todos precisamos participar. Obrigado pelo bate-papo, deixando o ouvinte bem informado sobre os assuntos aqui da nossa cidade. Muito obrigada pelo espaço, um bom dia para todo mundo e que a gente tenha, né, aí dias bons para Joinville, com menos dengue, menos preocupação, porque todo mundo merece viver sem essa apreensão todos os dias.